Fala galera, paz e Pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, meditando versículo a versículo para facilitar a nossa compreensão da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos fazer uma breve síntese da carta que João escreve à igreja que está em Tiatira. Você vai encontrar no livro do Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 18 ao 29. Versículo 18. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve. A cidade de Tiatira, ela ficava entre as cidades de Pérgamos e Sardes. Esta tinha como a sua fonte de comércio a produção de púrpura, que era uma tinta usada em tecidos. Nós temos um detalhe na Sagrada Escritura que traz informações sobre a cidade de Tiatira. A primeira pessoa que se converteu nesta cidade foi uma mulher chamada Lídia. Você encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 14. Deus abriu o coração de Lídia para que ela escutasse as palavras de São Paulo. Então Lídia, ela trabalhava na produção de púrpura e ela era da cidade de Tiatira. Na cidade de Tiatira existia uma grande idolatria a deusas femininas. Então existia um santuário de sibilas, que segundo a mitologia grega, eram mulheres que tinham muitos poderes e essas deusas pronunciavam oráculos. Isso vai ser uma brecha para que o espírito de Jezabel entre dentro da comunidade e corrompa os cristãos, segundo as práticas idolátricas e também a imoralidade, conforme vamos ver nos versículos seguintes. Mas ainda no versículo 18, o Senhor vai dizer assim: assim fala o Filho de Deus. É a primeira vez no Apocalipse que Jesus se revela como o Filho de Deus, aquilo que era normativo nos evangelhos. Se você olhar Marcos capítulo 1, versículo 1, você vai ver que o Senhor começa, início do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No Evangelho de João, praticamente a todo momento, João, ele revela que Jesus é o Filho de Deus, que ele é igual a Deus, ele é Deus. Então, Jesus Cristo, ele é Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Olhos no Apocalipse significa conhecimento. Quando nós vemos uma realidade, nós passamos a tomar conhecimento. E esses olhos estão cheios de chamas de fogo, ou seja, o Senhor vem para purificar a igreja que está em Tiatira. Então o Senhor vendo, conhecendo todas as realidades, vai purificar a sua igreja. E os pés como bronze. Os pés como bronze, como vimos nos vídeos anteriores, no capítulo 1, significam autoridade, estabilidade do reino de Jesus Cristo. Então ele tem os pés de bronze. Versículo 19: eu conheço a tua conduta, o teu amor, a tua fidelidade, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras recentes são mais numerosas ainda que as do início. Então o Senhor começa essa carta elogiando as virtudes que ele encontra na igreja de Tiatira. Ele vai exortar pela conduta, o testemunho de vida, pelo amor, pela fidelidade à doutrina, pelo serviço e a perseverança, e ele vai dizer que as obras recentes são mais numerosas que as do início. Então, ao contrário da igreja de Éfeso, que com o decorrer do tempo estava perdendo o primeiro amor, a igreja em Tiatira ela estava em profundo crescimento espiritual.
assim como todo cristão é chamado a viver um crescimento espiritual. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, o Senhor vai falar que nós devemos chegar à estatura de Cristo. Então, nós somos chamados a buscar a maturidade do Senhor. Versículo 20, ele vai fazer uma exortação. Então, a carta ao Apocalipse, ela vem de duas vertentes. Ela vem de exortação e também de consolação. Depois de exortar, o Senhor fará promessas. Versículo 20, mas tenho contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, mas que ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem carne sacrificadas aos ídolos. Jezabel era uma personagem do Antigo Testamento, que você vai encontrar sobretudo no primeiro livro de Reis. No capítulo 18, Jezabel ela vai manipular o rei de Israel, Acabe. Ela era esposa de Acabe, para que ele pudesse matar os profetas do Senhor. E ela levou Israel à idolatria, onde eles começaram a cultuar o deus Baal. Quando o texto fala do espírito aqui de Jezabel, está falando dessas profetisas que vinham para manipular, para corromper os cristãos que estavam na igreja de Tiatira, com falsos oráculos, levando eles à prostituição e também à imoralidade sexual. Então, uma vez que o Senhor faz essa exortação desse espírito de Jezabel, ele ainda continua no versículo 21. Eu lhe dei um prazo para se converter, mas ela não quer converter-se de sua prostituição. Versículo 22, vou prostrá-la de cama. Aqui tem um jogo de palavras. Então, essas profetisas, elas eram prostitutas, que prostituíam e cometiam o seu pecado na cama. Então levavam os homens, seduziam os homens e levavam os homens para a cama. E o Senhor está falando que no mesmo lugar aonde elas cometiam o pecado, o Senhor iria prostrar elas diante de enfermidades e tribulações. Então, o Senhor que vê a igreja, que vem para purificar a sua igreja, ele vai arrancar o joio do trigo, para que apenas o trigo permaneça. Então ele vai dizer, vou prostrá-la de cama e lançar-lhe numa tribulação os que se prostituírem com ela, se não se converterem de sua conduta. Farei morrer os seus filhos. Uma palavra muito forte. E então todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda os sentimentos e os corações e que vou retribuir a cada um de vós conforme a sua conduta. Então esses filhos são os discípulos de Jezabel, aqueles que estavam abandonando a sã doutrina para se corromper às práticas idolátricas. O Senhor está falando que Ele vai arrancar, Ele vai purificar a sua igreja, tirando esses filhos de Jezabel do meio da comunidade. E a obra que Ele vai fazer na igreja de Tiatira servirá como sinal e exemplo para todas as outras comunidades. Então todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda os sentimentos e os corações e que vou retribuir a cada um conforme a sua conduta. Versículo 24. A vós, porém, os outros em Tiatira, aqueles que não se corromperam, que não seguis essa doutrina e não quiserdes conhecer as profundezas de Satanás, como dizes, não vos imponho outra obrigação, mas segurai bem o que tendes até que eu venha. Poderíamos nos perguntar, lendo esse texto, o que a igreja de Tiatira tinha
que era tão valioso que o Senhor vai falar que eles devem segurar para não perder a pureza de coração. Então, os puros de coração, estes verão a Deus. O Senhor vai falar que eles não podem se corromper, mas eles devem perseverar, buscando a fidelidade, o amor, as boas obras. Eles devem perseverar buscando diariamente esta purificação do coração. Por quê? Porque junto com a exortação o Senhor faz promessas. Então ele vai dizer no versículo 26, ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E aqui ele vai citar o Salmo 2, nos versículos 8 e 9. Ele as governará com cetro de ferro, e elas se quebrarão como vasos de argila. Então toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. E agora, aqueles que perseverarem com ele, também receberão a mesma autoridade. O Salmo 2 fala do reino messiânico, do Messias e sua autoridade sobre as nações. Então, se a igreja se permanecer pura, ela vai receber essa unção e ela também terá a mesma autoridade. Versículo 28, pois como recebi do meu Pai este poder, darei ao vencedor a estrela da manhã. A estrela da manhã aqui é o próprio Cristo, que está em Apocalipse 22, versículo 16. Segundo a ciência, nos tempos antigos, era o planeta Vênus, que é um dos planetas mais brilhantes. Então, aqui se fala de glória, de esplendor. Então, aqueles que vencerem com Cristo, perseverando até o fim, ressuscitarão no último dia e terão a vida eterna. Encerrando o versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa exortação você vai ver em todas as cartas. Então, o Senhor, ele faz a promessa, ele revela as intenções, os sentimentos do coração e chama a todos à conversão. Que nós possamos aplicar esse texto à nossa vida. Quais são os espíritos de Jezabel que hoje estão no meio de nós, tentando nos corromper, invertendo os valores, nos levando ao pecado? Nós somos chamados a manter, a buscar a pureza do coração. Não podemos nos conformar com o mundo, mas devemos transformá-lo por nossa maneira de pensar. Somos chamados a conservar a nossa vida aos valores e aos critérios do Evangelho, porque é certo que nós receberemos do Senhor uma grande recompensa. Nesta vida, uma unção poderosa para submeter tudo ao senhorio de Jesus e também na outra vida, a vida eterna. Que nós possamos buscar essa pureza de coração e vivermos com radicalidade a nossa fé. Se você não viu os vídeos anteriores, convido você a olhar aí na playlist como ler o livro do Apocalipse e ver os vídeos anteriores. Próximo estudo nós vamos meditar na igreja que está em Sardes. Não é inscrito no canal? Se inscreva, compartilhe esse vídeo e convide mais um amigo para estudar conosco. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Fogo!